forte e poderosa para os nossos corações, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aleluia. Mateus, capítulo 9, no versículo 9. Aleluia. É motivo de alegria estarmos aqui, né? Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de conhecer mais uma congregação do Ministério Deus é Fiel, para a glória e honra do nome do Senhor, né? E sempre é gratidão estar nesse ministério, podendo ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos. Vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Deus amado, nessa noite estamos aqui, Pai, te cultuando, te adorando, Deus amado, neste culto de missões. Ó Pai, venha sobre este lugar, Espírito Santo. A casa é tua, o povo é teu, tu tens liberdade para operar neste lugar, ó Pai. Que enquanto estamos aqui te adorando, te cultuando, Senhor, venha cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas causas, pelejar por nós, ó Pai. Manifesta, meu Pai, o teu sobrenatural neste culto. Manifesta o teu poder sobre esta casa, Pai. Manifesta a tua presença sobre este lugar, ó Pai. Oh, pecai azul, pecai azul. Oh, Senhor, derrama nesta noite curas, milagres, libertações, salvação, renovo da tua parte, ó Pai. Que a tua palavra gere vida nos nossos corações. Que a tua palavra gere arrependimento nos nossos corações. Que a tua palavra gere mudança, gere transformação. Que a tua palavra gere edificação para as nossas vidas, Pai. E que nós possamos sair deste culto cheios da tua presença. Assim, meu Pai, fala conosco. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Batendo palma para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Igreja amada do Senhor, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido da igreja e pouco ministrado. É conhecido, mas é pouco ministrado. E Deus me deu essa direção de estar trazendo nesta noite esse texto. E me deu um tema para este culto: compreendendo a missão de seguir a Jesus. Igreja, muitas das vezes estamos seguindo a Jesus sem compreender o que Ele está fazendo, sem entender, aleluia, qual é o nosso posicionamento no reino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto, igreja, vai falar sobre isso, a qual o Senhor estava a granjear os seus discípulos. E quando ele passou em frente à alfândega, viu Mateus sentado ali, aleluia, naquele lugar, coletando impostos. Mateus era um dos publicanos, aleluia. E para os judeus, publicanos era um povo pecador, era um povo errado.
porque se acha pecador, se acha imperfeito. Aí começa a colocar desculpas em dizer, não, mas é porque eu sou assim. Ah, mas é porque eu tenho esse vício assado. Se acham de uma forma impura. Porque eles sabem que Jesus é santo, que Jesus é puro. Então as pessoas representam e dizem o quê? Não, eu não vou para Jesus agora porque eu sou pecador. Eu ainda tenho isso, ainda faço isso, não estou preparado. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, porque quando essa oportunidade chegou até nós não olhamos para isso, mas nós olhamos, aleluia, e dizemos, Senhor, aí é que nós precisamos de Ti. Aí é que nós precisamos estar perto do Senhor. Aí é que precisamos ser regenerados, santificados e lavados. Mas muitos não têm esse entendimento ainda. E aí é por isso que a gente encontra muitas das vezes resistência da parte das pessoas de se voltar para Deus, de abrir o coração para Jesus. Mas esse texto eu acho tão lindo, igreja, tão forte, que o Mateus não colocou desculpa nem resistência nenhuma. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Oh, igreja. E quantas vezes, aleluia, nós não queremos tirar um pouco do nosso tempo para ouvir Jesus falar. Sempre colocamos inúmeras coisas à frente do reino de Deus. E é por isso que Deus me trouxe aqui, para que você entenda e compreenda a sua missão de seguir a Jesus. Que em primeiro lugar, ela representa você renunciar tudo pelo reino de Deus. Você priorizar. Igreja, nós estamos vivendo um tempo que muitos estão até servindo a Jesus, mas estão priorizando a sua vida pessoal do que o reino de Deus. E quando eu e vocês somos chamados na obra do Senhor, igreja, nós abdicamos da nossa vida pessoal para servir ao reino. É fácil? Não é. Mas nós estamos aqui, sabendo que quando chegarmos lá na glória, teremos o nosso galardão. Por ter valorizado primeiramente o reino. E esses dias, igreja, eu estava em oração com Deus sobre isso. Eu disse, Senhor, eu necessito que o Senhor coloque pessoas na minha vida para caminhar comigo, que priorizem o teu reino. Porque alguns passaram pela minha vida para caminhar comigo, mas hoje priorizaram outras coisas. Então, estão servindo a Deus, mas não estão priorizando o reino. Estão priorizando outras coisas. Eu disse, Senhor, eu não posso andar com pessoas que estão diferentes do propósito que Deus colocou na minha vida. Eu tenho que caminhar com pessoas alinhadas no mesmo propósito. Então, o Senhor levante uma geração que prioriza o reino. É o que estamos precisando. Estamos aqui em um culto de missão, não somente para ser mais um culto do mês, mais um culto do ano, e você terminar este culto e voltar para casa e continuar na sua vida, não. É você fazer algo, é você fazer mudanças. Porque estamos aqui, igreja, na reta final do ano. E quando chega no dia 31, nós começamos a falar para Deus mil e uma coisa que a gente vai fazer em 2025. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para Ti. Começa a dizer as metas. Quando chega no ano 2025, não faz nada. Continua do mesmo jeito. Por isso que esse dia Deus bradou meu coração e disse assim, minha filha, não faça meta para o próximo ano. Fique em silêncio e faça acontecer. Porque não adianta a gente falar a meta e continuar de braço cruzado. Mas faça acontecer. Aleluia. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Um posicionamento, uma disposição. Aleluia. E o primeiro tópico, igreja, que Deus colocou para mim desse texto foi: Jesus viu em Mateus o que ele não viu. Jesus, quando passou e avistou Mateus naquela posição onde era mal visto perante a sociedade, ele fez um convite que mudaria tudo. Aleluia. Eu fico imaginando a cena, igreja. Mateus estava ali, naquele lugar que era o seu posto de trabalho. De qualquer forma, era o seu posto de trabalho. Então ele estava ali fazendo o seu trabalho, mesmo fazendo da maneira errada.
pensou duas vezes. Eu fico imaginando, igreja, se fosse eu e você no mesmo lugar. Será que a gente se levantaria e seguiria Jesus? Ou a gente diria assim, não, Senhor, mas peraí, deixa eu encerrar o meu horário de trabalho. Deixa eu me despedir da minha família. Não, peraí, eu preciso resolver primeiro isso aqui. Se fosse eu e você, a gente colocaria 1001 desculpa para depois seguir a Jesus. Mas Mateus não. Deixou tudo lá e seguiu ao Senhor. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor viu em Mateus o que ele não viu. O que Mateus estava vendo nele mesmo? Publicano, pecador. Uma pessoa rejeitada da sociedade. Que tinha até bens materiais, mas não tinha os bens espirituais. Tinha até posição, mas não tinha a presença e a paz do Senhor sobre a vida dele. Aleluia. Então ele viu naquele convite uma oportunidade de mudança de vida. E quantas vezes Deus nos faz convites para estarmos mais perto dele, mais ativos no reino, e nós colocamos 1001 desculpas. Será que você já parou para pensar sobre isso? Igreja, às vezes eu fico meditando quando eu estou deitada na rede, ali pegando um soninho da tarde, né? A gente gosta de cearense. E daí eu fico imaginando, digo, Senhor, eu fico imaginando quando nós chegarmos lá na glória. Quando nós chegarmos diante do tribunal do Senhor, e o Senhor abrir os livros, e cada um lá na filinha, e chegar a minha vez, a vez de alguém, e o Senhor dizer, o que você fez sobre a terra? Vamos ver aqui. Ah, você não fez nada. Você colocou desculpas. Você disse que não tinha tempo. Você disse que ia buscar o menino na escola. Você disse que ia para o trabalho. E chegou lá, ficou calado. Eu achei lindo aqui o testemunho da irmã. Que usou ali um momento do local de trabalho para falar de Jesus. E quantas vezes no momento do local de trabalho a gente quer se esconder. E não quer falar do Senhor. E não quer ser manifesto a presença do Senhor. Porque, igreja, nós não precisamos muitas das vezes chegar nos locais e nos intitularmos servos de Deus. Nos intitularmos alguém de algum título eclesiástico. Não.
nós estamos seguindo verdadeiramente esta missão do Senhor? Porque qual foi a missão que Deus nos entregou, igreja? É fácil a gente saber, até decorado, difícil é praticar. Porque decorado a gente sabe. Qual é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A gente até sabe. E por que a gente não está colocando em prática? Por que a gente não está exercendo? Aleluia. Mas infelizmente estamos vivendo uma geração que quer só pregar de Jesus quando está em cima do altar. Só quer pregar de Jesus quando está com o microfone. Só quer pregar de Jesus quando está nos holofotes, quando está no caráter. Mas não quer pregar de Jesus e no seu ambiente de trabalho, que ninguém está vendo. Não quer pregar de Jesus quando está dentro de casa com a sua família. Não quer falar ali do amor do Senhor, das maravilhas do Senhor. Igreja, no decorrer deste ano eu comecei a entender e a dizer assim para Deus: Senhor, eu quero fazer mais para Deus. Promove situações na minha vida para que eu venha fazer mais no teu reino. Não somente fazer mais quando eu estou nos altares, não. Mas fazer mais quando eu também estou na minha vida pessoal. Eu também representar Cristo, resplandecer o Senhor. Igreja, Deus tem colocado cada situação. Por quê? Porque foi a oração que eu fiz. E às vezes, ao primeiro momento, a gente não entende. Ao primeiro momento, a gente fica: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou vivendo isso aqui? Mas depois a gente vai relembrar. Por isso que eu falo: tenha noção do que você está orando. Tenha noção do que você está pedindo. Porque o Senhor vai atender. Aleluia. O Senhor vai ouvir. Aleluia. Aí agora eu estou entendendo por que eu estou naquele lugar. Porque tem vidas ali que estavam afastadas. Vidas ali que eu estou na fé, igreja, que Deus vai operar naquele lugar. Eu estou na fé que Deus vai alcançar aquelas vidas ali, que não é em vão eu estar ali naquele lugar, não. Porque eu comecei a botar o joelho no chão e dizer: Senhor, faz acontecer sobre aquelas vidas. Opera sobre aquelas vidas e manifesta e mostra que tu és Deus. Aleluia. Igreja. E aqui Mateus, ele não estava vendo o que o Senhor estava vendo nele. Mas o que é que o Senhor estava vendo nele? Um potencial de uns discípulos do Senhor. Um potencial, aleluia, de ser um homem transformado e mudado pelo Senhor. Um homem a qual, aleluia, depois foi um dos escritores do Evangelho de Mateus. Se ele tivesse ficado sentado ali na coletoria, se ele não tivesse atendido o pedido do Senhor, aleluia, será que nós teríamos o Evangelho de Mateus? Será que nós saberíamos os milagres de Jesus? Por isso que eu agradeço a Deus por ele ter atendido o convite. Aleluia. Por isso, igreja, que eu vejo na palavra de Gênesis a Apocalipse que muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos testemunhas do Senhor não alcançaram de maneira total os seus milagres. Mas quando eles partiram, deixaram legados. Quando eles partiram, deixaram ali vidas, exercendo a continuação do seu ministério. Então, mesmo que a gente não veja a concretização na totalidade das promessas de Deus, mas a nossa posteridade vai dar continuidade. Aleluia.
Mas se você ganhar a sua casa para Jesus, você já fez muito. Porque muitos até estão indo para a África, mas a casa está se perdendo. Então não adianta. Então Deus me trouxe aqui para te incentivar, para te motivar, para te encorajar a você cumprir a sua missão. Você tem que começar a orar e a dizer: Senhor, me faça me entender qual é a minha missão. Porque a missão universal que Deus deixou para o teu povo foi pregar o Evangelho. Mas aonde eu devo pregar o teu Evangelho? Será que é no meu local de trabalho que é essa minha missão? Será que é dentro da minha casa? Será que é aonde eu estou, nos lugares que eu andar? Me mostra, Senhor, qual é o meu posicionamento no teu reino. Aleluia. Porque, igreja, o chamado de Deus, muitas das vezes a gente só associa quando a pessoa louva, prega, ora, mas o chamado de Deus vai muito mais além do que isso, igreja. Nós não podemos colocar o chamado de Deus dentro de uma caixinha e dizer: ah, mas eu não prego, ah, mas eu não louvo. Mas você sabe falar, não sabe? Você não sabe botar a cadeira para conversar, não sabe? Então faça a obra do Senhor lá. Pode a cadeira, chama os vizinhos, vamos falar aqui, olha. Eu tenho uma história para contar para vocês. Aí todo mundo vai pensar que é fofoca. Mas não é. Você vai começar a contar de Jesus. Olha, eu tenho uma história de um homem, que esse homem é poderoso na terra. Aí todo mundo vai ficar curioso para saber quem é. Aí você começa a falar. Igreja, nós temos que fazer a missão que Deus nos deu. Um novo ano está aí, uma nova oportunidade está aí. Vamos se levantar, igreja. Vamos exercer aquilo que Deus nos deu. O segundo tópico, igreja, que Deus me entregou é: Mateus poderia não ter aceitado o convite de Jesus. Ele poderia, que nem dizer, feito ouvido de mercador. Poderia ter ficado, continuado sentado. Poderia não ter dado ouvido ao chamado de Jesus. Mas ele entendeu que dentro daquele convite de seguir Jesus, estava a dizer para ele que aquele lugar não pertencia mais. Igreja, as mensagens do Senhor, por dentro, tem outros textos. Não é somente aquela frase. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor, procurando entender o que há por trás de cada texto, por trás de cada frase, no profundo. Porque aquele convite de Jesus para Mateus, se muitos leem esse texto, dizem: ah, ele só mandou ele seguir a ele. Mas por dentro daquela frase, daquele convite, o Senhor já vai dizendo assim: Mateus, esse lugar, essa posição não é mais para tu, não. O teu lugar, a tua posição é para caminhar comigo. O teu lugar, a tua posição é para ser meu discípulo. Aleluia! E Mateus, ele entendeu porque ele se levantou e seguiu Jesus. E quantas vezes o Senhor está falando, igreja, para os nossos corações há tempos, de que tem lugares e pessoas que não nos pertencem mais, e continuamos sentados lá, e continuamos de braços cruzados lá em ambientes, ao lado de pessoas que não é para estar mais conosco. E faz tempo que o Senhor diz: olha, vem, me segue mais, ouça mais a minha voz. Mas a gente fica o que? Acomodado. Nós temos, igreja, vamos dizer assim, eu acho isso uma falha, de que nós somos acomodados. Se a gente chega num lugar e tá bom, tá sentado, tá ar-condicionado, a gente fica lá. Eu vou trazer um exemplo. Muitas das vezes, a gente congrega numa congregação, e às vezes não é aquele lugar que Deus tem para nós o chamado. Não é naquele ambiente. Mesmo que esteja falando de Jesus, mesmo que esteja ali, você se sente bem, mas não faz parte do projeto que Deus tem para você, aquele
Porque a voz de Deus, igreja, não vai nos deixar confortável. A voz de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. A voz de Deus vai nos sacudir. A voz de Deus vai fazer com que até venha doer em nós. Que a gente venha até derramar lágrimas. Que a gente venha até dizer e questionar: Senhor, é assim mesmo? É para eu ir mesmo? É para eu falar mesmo? A gente até quer duvidar. Aleluia. Mas a gente prefere ouvir a voz do outro, que diz: não, não vai não, fica aí sentadinho mesmo. Tá bom, fica aí, ó. Eu vou te dar esse cargo. Eu vou te dar esse chamado. Muitas das vezes tem pessoas presas em congregações por causa de cargo, por causa da voz do homem, mas não é aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. O reino de Deus, o Senhor nos chamou para a liberdade. O reino de Deus não nos chamou para viver em jugo, porque o jugo o Senhor já levou. Aleluia. Agora, igreja, bendito seja o nome do Senhor. Se você sente que aquele lugar é para você estar, amém. Você só procura estar na direção de Deus. Você só começa a estar na vontade de Deus. Porque, igreja, eu falo isso por experiência própria. Eu não sei por que Deus está me trazendo essa lembrança, mas eu preciso falar para a igreja. Eu saí de uma congregação para congregar em outra, achando que era a vontade de Deus, achando que era o plano de Deus. Cheguei lá, apanhei no mundo espiritual humano, porque não era aquele lugar que Deus queria para mim. E aí eu achando que era investido no inimigo, comecei a orar pelos pastores, comecei a orar pela liderança. Eu disse: Senhor, não está como Deus quer, mas muda, transforma, fala, direciona para viver de acordo com a vontade tua. E comecei a orar para Deus fazer a transformação naquele lugar. E eu apanhando, mas orando, achando que era inimigo com raiva, porque eu estava orando. Mas não era, igreja, era a vontade de Deus. Para eu entender que era para eu sair daquele lugar, que eu não era para orar por aquele lugar, que não era para orar. E o tempo passou, igreja. Mas chegou um dia e eu conto esse testemunho que é só para quem crê. Isso é só para quem crê e para quem quer buscar um nível espiritual com Deus. E aí uma noite, eu estava dormindo. Naquele momento que você só cochila, você está, uma parte você está acordada, mas uma parte você está querendo dormir. Eu estava ali, querendo fechar. Igreja, clareou-se, como se fosse essa lâmpada. E eu achei que era minha mãe que estava entrando e acendendo a luz. Mas não era. Era o Espírito Santo desceu naquele lugar. E aí, quando eu ia abrir a boca para dizer: mãe, apaga a luz, aquela voz, bem pertinho do meu ouvido, e disse: volta para o lugar aonde eu já tinha te colocado. E na mesma hora, Deus abriu a minha visão espiritual e eu vi a congregação anterior que eu estava, que eu tinha saído. Ai, igreja, se naquela noite eu pudesse ter me levantado, tivesse ido lá na congregação, pedir as bênçãos para voltar, eu tinha feito. Mas de noite podia estar. Esperei o outro dia, fui para o culto. No outro dia fui lá pedir as bênçãos dos pastores para voltar para a minha congregação anterior. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que ouvir a voz de Deus. E voltei. E estou lá, na posição que Deus queria para mim. Entenda, isso não quer dizer que a gente é covarde ou que a gente é fraco, não. É porque a gente escolhe ouvir a voz de Deus. É porque a gente escolhe, muitas das vezes, engolir o nosso orgulho, engolir muitas das vezes as nossas feridas para estar na posição que Deus quer para nós. Então eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a tua causa hoje. E eu não sei para quem é esta palavra. Mas o Senhor manda pessoas hoje se levantar e se colocar na posição que faz tempo que você não está. Faz tempo que Deus está falando e você ainda acha que não é para ser. Mas o Senhor diz: volta porque a oportunidade eu estou te dando, para tu voltar a ouvir a minha voz e obedecer aquilo que eu já tenho na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Mateus escolheu ouvir a voz de Deus. Por isso que a pergunta de Deus hoje: você quer escolher
está disposto a escolher, ouvir a voz de Deus? Porque a igreja, a voz de Deus nem sempre vai nos mandar ir para lugares que queremos. Nem sempre vai nos mandar abraçar quem nós amamos. Nem sempre. Vai ter momento que Deus vai mandar a gente abraçar os nossos inimigos. Abraçar aquele que nos persegue. Orar por aqueles que nos maltrataram. E você tem que orar com amor, viu? Dói, porque já aconteceu comigo. Mas eu tenho procurado obedecer. Sou perfeita? Não sou, não. Sou cheia de falha. Cheia de problema. Mas o Senhor tem me dado graça. Ele tem me ajudado a permanecer firme, procurando obedecer a palavra. E a voz do Senhor. É isso que nós temos que procurar fazer, igreja. O terceiro tópico é: você era doente, pecador, mas foi alcançado pelo convite do Senhor. Ó, igreja. Muitas das vezes, quando a gente se volta para Deus e está servindo ao Senhor, às vezes a gente esquece de onde o Senhor nos tirou. Às vezes a gente esquece de quem nós éramos. Às vezes a gente esquece que a gente era sujo, pecador, injusto, desagradando a Deus. Aleluia. Mas nós temos que lembrar dos lugares que Deus nos tirou. Não para a gente, aleluia, se esquecer ou pisar em ninguém, mas sempre lembrar que nós não éramos nada e o Senhor nos deu valor. Que não tínhamos nada e o Senhor nos entregou tudo. E esse tudo que Deus te entregou, que entregou a mim, não é para a gente colocar dentro de uma caixinha e achar que só a gente vai para o céu. Não. É para você ganhar mais vidas para ir com você também para o céu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, Jesus nos diz sobre levar-nos este convite para todos os pecadores. Porque muitos estão aí no mundo, ainda doente, ainda pecador, ainda impuro, e achando que não tem mais salvação, e achando que não é nada. E você que recebeu a regeneração de Jesus ainda está calado. Você que recebeu a transformação de Jesus ainda está de braços cruzados. Vamos se levantar hoje. Vamos se erguer. Ah, missionária, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho de domingo a domingo 24 horas. Eu não tenho tempo. Mas você pode ajudar de outras formas. Sabe como? Botando os seus joelhos no chão e orar para aqueles que estão se levantando para ir. E abençoar financeiramente aqueles que estão se levantando para ir. Ô igreja, nós temos as redes sociais. Uma porta que Deus nos entregou. Não para a gente entregar para Satanás, mas para a gente usar para o reino. Ah, não tem tempo? O que minha irmã faz, deixa versículos bíblicos. Leva ali um áudio de oração. Fala ali, manda uma mensagem, mas fale de Jesus. Fale do Senhor. Aleluia, meu. Abrace as vidas. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Oi, igreja. Aleluia, Deus. Quantas vezes nós estamos aqui até dentro dos tempos? Até aqui. E às vezes as pessoas do nosso lado precisando de um abraço e a gente não dá. Ah, mas a pessoa já está aqui dentro do templo, missionário. Ela vai ouvir a palavra, ele vai ouvir a palavra. Sim, mas você é servo. E o servo tem que obedecer ao seu Senhor. Ah, missionária, mas o papel é do pastor. Não, o papel é meu e seu. É meu e seu. De cuidar e de zelar por vidas que entram dentro dos templos e acolher. Porque quantas vezes na minha congregação o pastor não pode descer no altar, não. Ele está lá, exercendo o que Deus entregou para ele. Mas eu que estou ali embaixo, que estou ali tendo acesso às pessoas, eu vou lá fazer a minha parte. Teve uma vez que eu estava sentada na minha cadeira, igreja muito grande lá. E eu sentada na minha cadeira, e eu de olhos fechados ali, em oração com Deus. E o culto, louvores, oração, e eu ali ligada, adorando. E quando eu abri o olho, eu olhei assim, eu avistei uma irmã. E o Senhor bradou no meu coração e disse assim: vai lá e abraça ela.
a irmã. Vai que ela não quer receber meu abraço. Eu vou chegar lá do lado e vou pedir um abraço da mulher. Vai que ela acha estranho, não sei. E o Senhor disse, vai lá. Eu disse, tá bom, Senhor, eu vou. Fui lá, bem discreta, porque estava no meio do culto. Eu disse, irmã, eu posso lhe dar um abraço? Ela regalou o olho e disse assim, pode. Dei um abraço nela, igreja. Quando eu dei um abraço nela, aquela mulher começou a chorar. E começou a chorar. E começou a chorar. E ali o Senhor começou a ministrar, através da minha vida, para o coração dela. E eu comecei a orar por ela ali, abraçada, bem no silênciozinho com Deus, eu e ela. E aquela mulher, recebeu o toque do Senhor naquele culto. E quando terminou o culto, ela veio até mim e disse assim, eu até não lhe conheço, mas eu estava ali na minha cadeira pedindo para que o Senhor enviasse alguém para me dar um abraço. Eu estava ali na minha cadeira pedindo para Deus enviar alguém que viesse até mim, que ali seria um sinal de Deus, que Ele estava me vendo aqui nesse lugar. Aí se eu não tivesse ido, igreja, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, aleluia. O que nós precisamos ter nessa geração é ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. É o coração aberto. A missão é sobre isso, igreja. A missão é você estar totalmente voltado para ouvir a voz de Deus. É usar o que você tem, é usar o que você é para proclamar o reino do Senhor. Não é você botar numa caixinha e achar que vai viver só para si, só você vai para o céu. Não. É você fazer a sua parte. Concluindo aqui, igreja, a missão que Jesus nos entregou, depois da nossa regeneração, implica deixarmos tudo, lugares e pessoas que antes tínhamos, que hoje não faz parte mais da nossa caminhada. Deus continua voltando para o mesmo ponto. Os lugares e as amizades que temos que ter e estar, tem que estar debaixo da direção do Senhor. Temos que estar debaixo da vontade do Senhor. Porque você tem que estar ao lado de pessoas com o mesmo propósito. Você que tem que caminhar com pessoas que te incentivem a orar. Que se incentive a buscar. Que incentive você a se levantar. Porque se você caminhar com pessoas que estão desanimadas, você fica desanimado. Se você caminhar com pessoas que a fé está pequena, sua fé vai ficar pequena. Você tem que ser uma árvore frutífera, igreja, no reino. Missionária, mas eu não tenho ninguém dessa forma, na mesma visão, no mesmo propósito que o meu. Seja você na vida de alguém. Seja você. Porque, igreja, o tanto que eu oro para Deus colocar a pessoa na minha vida, no mesmo propósito, e eu não acho. Aí eu comecei a entender que Deus não quer que as pessoas andem comigo, mas que eu seja na vida de alguém. Aí eu comecei a entender sobre isso. E ficar assim, então eu que preciso estar de pé. Eu é que preciso buscar mais. Eu é que preciso me motivar mais para motivar outras vidas. Para levantar outras vidas a exercer a missão. Então eu te encorajo hoje a você ser um arauto do Senhor. Eu te encorajo hoje a você dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua missão. Eis-me aqui, Senhor, para ser testemunha de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, para levar a tua glória aonde eu for. Manifestar o teu poder. Cumprir a missão que Deus me entregou. Porque eu fui regenerada, eu fui lavada, eu fui santificada. Então eu quero levar outras vidas também a ser regenerados, santificados e lavados. Decai a sua e decai a maior. Quem nessa noite está disposto, igreja? Quem nessa noite está disposto, igreja? Aleluia! Porque a nossa vida, igreja, ela não se resume só a alcançarmos as bênçãos e as vitórias de Deus, o cumprimento das promessas para a nossa vida. Se resume a gente proclamar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Se resume a gente manifestar o Rei. Uma coisa, igreja, e se a gente não se atentar, a gente acaba sendo hipócritas nos altares.
fazer a diferença na terra. Aleluia. Não é você que vai levar as vidas para o reino de Deus, não. É você atrair o reino de Deus para as vidas. Glória a Aleluia. Porque foi isso que Deus entregou nas nossas mãos. Foi isso que Deus nos entregou, aleluia, para ser o nosso objetivo. Você já se atentou na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Muita gente até não quer orar a oração do Pai Nosso, porque sabe que implica você buscar mais o reino de Deus para a sua vida. E quando você ora dizendo, venha o teu reino, você está atraindo o reino de Deus mais para a sua vida, para a sua casa, para os que te cercam. Então, aonde você for, você tem que atrair o reino. Aleluia. Você tem que proclamar Jesus. Você tem que resplandecer Jesus. É isso que Deus espera de uma igreja posicionada, de uma igreja disposta, porque quando você faz para o reino, aí o Senhor faz por ti. Quando você faz para a obra do Senhor, sabe aquelas causas difíceis que você tem colocado na mão do Senhor, Ele vai começando a cumprir de cada uma. Ele vai começando a resolver cada uma. Igreja, eu já ouvi pessoas chegar para mim e dizer assim, missionária, eu oro tanto por uma causa que ainda não aconteceu. Aí eu olho para a pessoa e pergunto, o que você está fazendo no reino? Aí a pessoa diz, como assim? Eu digo, você está fazendo algo para o reino, você está orando por vidas, você está pregando a palavra, você está ali acolhendo vidas. Aí a pessoa diz, não, eu só vou para o culto, boto a minha Bíblia debaixo do braço, chego lá, oro a minha oração pelas minhas causas, termino o culto, vou para casa. Aí eu disse, então é por isso que as suas causas não estão sendo resolvidas. Porque as causas só vai ser resolvida quando você faz para o reino de Deus. Quando você prioriza e coloca em primeiro lugar o reino. Comece a fazer mudança de rota e comece a orar por vidas, pelas causas de outros, colocando em primeiro lugar o reino, acolhendo os filhos. Ah, eu vou ter que esquecer das minhas causas? Não. Porque Jesus não vai esquecer. Ele vai deixar anotado ali. E no tempo certo, à medida que você estiver fazendo por reino, Ele vai fazer por ti. Igreja, só encerrando, já falta só 5 minutos, só encerrando. Eu preciso dar esse testemunho para você entender como é real sobre isso. Eu passava por um processo de enfermidades. E o que é que aconteceu? Eu sentia muitas dores. Às vezes eu ia parar desmaiada na UPA. Não uma nem 2 vezes. E eu em oração, Senhor, me cura, eu creio que Tu me cura, eu creio que o Senhor me liberta. Eu creio que o Senhor tem poder de fazer esse milagre na minha vida. Por quê? Porque o diagnóstico do médico foi o quê? Você vai passar a vida toda tomando essa medicação para controlar essa situação, mas não tem cura, é uma síndrome. Aí eu disse, eu não aceito esse decreto do homem. Eu só aceito o decreto de Deus sobre a minha vida. E aí o médico disse... Mas falou para mim e disse, amém, se você crê que seu Deus vai fazer, eu creio, tenho a certeza, doutor, que eu vou voltar aqui e vou dar um testemunho para o Senhor. Fui-me embora. Mas igreja, o tanto que eu profetizava na minha vida, o tanto que cada oração que eu estava na minha congregação, que o pastor dizia, quem quer cura? Eu era a primeira a correr. Estava lá. Aí ele disse, bote a mão no local dessa enfermidade. Aí eu botava. E eu dizia, Senhor, eu creio na cura, eu creio na cura. E profetizava, e profetizava. Mas aí, igreja, o tempo passou, passei anos passando esse processo. E o Senhor ainda não tinha me dado a cura. Mas o que eu fiz? Eu comecei a fazer mais do reino. Apesar desses processos, continuei a exercer a obra do Senhor. Continuei a abraçar vidas, acolher vidas, orar por cura na vida de pessoas e ver milagres acontecer na vida de outros, e o meu milagre não tinha acontecido. Aí eu dizia, Senhor, eu oro por cura na vida de outros e milagres até acontecem de maneira instantânea, e a minha cura vai acontecer tanto. Eu preciso ter a minha saúde restabelecida, porque eu quero fazer mais para ti. E aí o Senhor bradou uma vez no meu coração e disse, Vitória, a tua cura não vai acontecer enquanto tu estiver parada. A tua cura vai acontecer no caminho que você estiver fazendo a minha
você está necessitando, o Senhor só vai resolver quando tu buscar pelas causas de outros. Quando tu dobrar os teus joelhos e clamar pelo resgate na vida de outros. Aí Deus vai começar a se atentar para ti. Aí Deus vai começar a fazer sobre a tua vida. Mas eu quero declarar sobre ti, levanta a mão.